Bem, pessoal, hoje nós vamos tratar da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Lembrando que esse relatório é um relatório obrigatório de acordo com a Lei 6.404 de 76, ok? Bem, quando nós pensamos na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ou mais simplificadamente DLPA, nós temos que entender que ela se trata de um relatório contábil que busca, como principal objetivo, evidenciar de que forma a empresa trata o resultado do exercício, ou seja, o lucro ou o prejuízo do exercício. E, desta forma, nós temos como avaliar, quais seriam as destinações deste resultado. A DLPA tem previsão legal no artigo 176 da Lei 6.404 de 76. Nesse referido artigo, fica configurado que ao final de cada exercício social, a diretoria deverá elaborar, com base na escrituração contábil, as seguintes demonstrações: balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e a demonstração dos fluxos de caixa. E, se tratar de uma companhia aberta, ou seja, uma SA de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores, além desses 4 relatórios, ficará também obrigada a elaborar a demonstração do valor adicionado. Mas nós iremos nos prender aqui na DLPA. Para compreendermos melhor a DLPA, é interessante nós retornarmos à apuração do resultado do exercício. Bem, devemos lembrar que toda empresa, ao final de um determinado período contábil, seja ele trimestral, semestral, anual ou, de repente, até mesmo mensal, ela deve apurar o seu resultado contábil. Essa apuração do resultado contábil nada mais é do que o confronto entre as receitas e as despesas. Para que a empresa proceda a esse confronto entre receitas e despesas, ela abre uma conta transitória chamada ARE, ou apuração do resultado do exercício, para a qual ela transfere os saldos das contas de receitas e despesas. Para que ela possa transferir esse saldo, ela vai fazer um lançamento inverso nas contas de receita e despesas. Como as contas de receitas são, por natureza, de saldo credor, então você vai fazer o quê? Vai debitar as contas representativas de receitas e creditar o ARE, transferindo assim o saldo das contas de natureza credora, representativas de receitas, para a apuração do resultado do exercício. Em seguida, faz-se o mesmo com as contas de despesas, Como as contas de despesas são de natureza devedora, então eu irei debitar a apuração do resultado do exercício e creditar as contas de despesas. No razonete do ARE, você irá ver o confronto dessas contas representativas de receitas com as representativas de despesas. Caso as receitas sejam maiores do que as despesas, nós teremos um lucro. No caso inverso, onde nós tenhamos mais despesas do que receitas, a empresa está incorrendo em um prejuízo. Então, após a apuração do resultado do exercício, nós vamos para a segunda fase. Bem, nesta segunda fase, nós agora iremos transferir o saldo da apuração do resultado do exercício para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Lembrando que essa conta lucros ou prejuízos acumulados é uma conta que se encontra dentro do grupo patrimonial conhecido como patrimônio líquido, que pertence ao passivo, tá ok? Então, quando eu faço essa transferência
do ARE para a conta lucros ou prejuízos acumulados, eu estou fazendo a integração entre a minha demonstração do resultado do exercício, que apura o resultado da empresa, se ela teve um lucro ou um prejuízo, com o meu balanço patrimonial. Toda vez que eu tiver um resultado superavitário, isto vai fazer com que o meu patrimônio líquido aumente, ou seja, a minha situação líquida aumente. Toda vez que eu tiver um resultado deficitário, isso vai diminuir a minha situação líquida, ou seja, vai diminuir o meu patrimônio líquido. Então, a conta lucros ou prejuízos acumulados, ela está intimamente ligada ao resultado do exercício. Após fazer essa transferência do resultado do exercício para lucros ou prejuízos acumulados, a empresa então irá proceder ao que está discriminado na lei, além das suas cláusulas, né, que estão previstas no estatuto, no caso de uma SA, ou no seu contrato social, no caso de uma empresa limitada. Bem, com o saldo transferido da apuração do resultado do exercício para a conta lucros ou prejuízos acumulados, o contador agora vai verificar o que aconteceu. Então lá, eu vou ter o saldo no início do período contábil, ou seja, o saldo vindo de exercícios anteriores. Posso ter ajustes de exercícios anteriores, retificação de erros de exercícios anteriores e lucro ou prejuízo líquido do exercício, o qual foi apurado no ARE, né? Na apuração do resultado do exercício, que integrou a DRE com balanço patrimonial. E aí eu vou ter qual é o meu saldo disponível. E começo com a constituição da reserva legal, que é a primeira reserva que deve ser calculada logo após a apuração do resultado do exercício, onde eu devo necessariamente destinar 5% do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal. Posteriormente, devo observar se no estatuto tem alguma previsão para uma reserva estatutária, se existe alguma previsão para reserva orçamentária, reserva para contingências, retenção de lucros a realizar e também a proposta de dividendos para o período. Após serem efetuadas as constituições dessas reservas e também calculado o dividendo, né, que se pretende distribuir, o normal é que o saldo da conta lucros ou prejuízos acumulados fique zerado, ou seja, de acordo com a Lei 6.404, todo o resultado do período ele deve ser destinado. Então, essa conta lucros ou prejuízos acumulados, ao final do período contábil, depois da destinação do lucro, ela normalmente deve ficar com o saldo igual a zero, ou seja, eu tenho que dar uma destinação a todo o resultado, de acordo com a Lei 6.404, de acordo com o que está previsto no Estatuto da Empresa e nas cláusulas que dispõem sobre os dividendos obrigatórios, né? Mas isso no caso de se tratar de uma SA, né, de capital aberto. Se for uma empresa de capital fechado ou uma empresa limitada, eu posso ter saldos ainda em lucros acumulados, ok? Por outro lado, se tiver prejuízo, aí sim eu também posso ficar com saldo de prejuízos acumulados. Obviamente, desde que eu não tenha reservas para absorver esse prejuízo. Logo, conforme o artigo 186 da Lei 6.404, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados nada mais é, pessoal, do que você explicar o que foi feito com o saldo e quais foram as movimentações ocorridas
com a conta lucros ou prejuízos acumulados. Vamos ler aqui o artigo 186 da Lei 6.404 para entendermos melhor. Então, olha lá. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará 1. O saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Nesse item, correção monetária do saldo inicial, atualmente não é aplicável, tá ok? Inciso 2, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Inciso 3, as transferências para as reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporadas ao capital e ao saldo ao final do período, né? E o saldo ao final do período. Então, isto aqui vem de encontro ao que nós acabamos de visualizar no relatório anterior, ok? Bons estudos!